Esperar o pessoal entrar aqui. A gente vai aguardar um pouquinho o pessoal começar a entrar na live. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se tiver travando aí a internet, se tiver travando o vídeo ou se tiver ruim de áudio, vocês avisam que a gente aqui não tem um retorno para poder saber como é que está sendo a transmissão de vocês aí. Se tiver alguém podendo dar um joinha aí, tá bom? A gente vai falar a respeito dos últimos acontecimentos, do que está acontecendo nos últimos dias. Para quem é cristão e conhece a palavra de Deus, para quem conhece realmente a verdadeira palavra, sabe que tudo isso que está acontecendo nada mais é do que um grande sinal da volta de Jesus. Aqueles que conhecem a palavra, como a gente na nossa igreja sempre vem pregando desde o primeiro dia, que muitos sinais seriam notórios, haveria muitos sinais no céu, até o tempo por passar rápido, até o tempo por estar passando muito rápido, ele é um grande sinal da volta de Jesus. Você pode ver que a Bíblia diz que por causa dos escolhidos, os dias foram abreviados. Aí a gente vê que, como foi feita a pesquisa, um ano ele tem 365 dias, mas devido a esse tempo estar passando rápido, ele se resumiu a 144 dias, ou seja, foi reduzido mais da metade. É um grande sinal da volta de Jesus. Então, muita gente não crê, muita gente acha normal, muita gente acha que essa pandemia que está acontecendo no mundo inteiro, né, nada mais é que apenas um vírus. Mas a Bíblia, lá em Mateus 24, já alertou então o povo cristão, quando a Bíblia diz que os fariseus pedem um sinal para Jesus da vinda dele. Ele falou: olha, para essa geração perversa não será dado nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas, né? A gente vê hoje em dia, foi como no dia de Noé, muitas pessoas casavam, davam-se em casamento, muitas pessoas não creem que pode chegar o momento de Jesus realmente vir para arrebatar sua igreja. Ele vai vir como um ladrão, como está escrito. A Bíblia mesmo fala que se o pai de família, ele soubesse, né, o momento, a hora que o ladrão viesse minar a sua casa, ele já estava preparado. Hoje o cristão, vendo todos esses sinais, ele já deveria estar preparado há muito tempo. O cristão que é cristão de verdade, ele não se prepara só no momento que aparece um grande sinal da volta de Jesus. Ele não pode se preparar quando ele está vendo o mundo se acabar, não. O cristão ele já é preparado. O cristão já sabe que tudo isso que está acontecendo realmente são sinais notórios da volta de Jesus. Então não abala ele. Então esses sinais que estão acontecendo não abala, não assusta. Ele não tem, como tem muitas pessoas que estão tendo ataques de ansiedade, né? Muitas pessoas estão tendo esses momentos de ansiedade, momento de não conseguir dormir à noite, momentos que a pessoa ela fica sem fôlego, a cabeça dela gira ao milhão, a cabeça dela não tem mais nada para pensar, não sei, mas se eu morrer hoje, se realmente for a vinda de Jesus hoje, será que eu sou salvo? Será que eu vou ficar? Será que eu vou subir? A Bíblia mesmo fala: examine-se a si mesmo, olha para dentro de você, vê realmente de tudo que você tem feito. Pastor, mas eu sou uma pessoa que eu tenho pecado tanto, que eu tenho errado tanto. Meu amigo e minha amiga, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto há fôlego de vida, há esperança de mudança. Enquanto você está respirando o fôlego de vida, ainda você tem chance e oportunidade de você se arrepender de todos os seus erros, de todos os seus pecados, né, Alexandre? Tem tanta gente que está sofrendo hoje, padecendo, porque recusaram a voz de Jesus, né? Exatamente, é assim mesmo. Parece que o povo tem se esquecido do que Jesus passou por nós, o povo tem se esquecido de buscar verdadeiramente a palavra dele, sabe? O povo tem anulado tudo que Jesus tem feito, porque se o senhor parar para pensar, pastor, hoje em dia parece que o povo confia mais nas indulgências do que no próprio Jesus Cristo. Exatamente. Entendeu?
Ele se apega numa indulgência, ele crê que determinado objeto pode fazer um milagre por ele. Exatamente. Quando ele que é o verdadeiro operador do milagre. Através de Jesus o milagre acontece. Hoje em dia tem muitas pessoas que ela crê em algo que é oferecido para ela. Ou seja, se eu chegar na igreja e consagrar esse litro de água, vamos botar um exemplo. Eu vou consagrar esse litro de água aqui. E através desse litro de água você vai levar para sua casa. Você vai dar para todos os seus familiares. Todos os seus familiares beber dessa água para que sejam curados, para que sejam perdoados seus pecados. Ou seja, eu vou estar tirando o sacrifício da cruz por algo que eu consigo ver, por algo que eu consigo tocar. Exatamente. A Bíblia mesmo fala, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Ou seja, aqueles que creem, ele não precisa ver nada. Aqueles que creem, tudo que é falado através da palavra de Deus, ela coloca fé, ela apoia a fé dela. E a gente vai falar sobre isso, sobre uma história que todo mundo, a maioria das pessoas conhece, sobre a multiplicação. Mas esse não é o ponto. Sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia fala que Jesus estava pregando a palavra. A mesma palavra sobre arrependimento, sobre a pessoa largar o pecado, sobre a pessoa nascer de novo. Aí o que acontece? Nesse meio, nesse momento, nesse tempo, muitas pessoas estavam com fome. E Jesus não queria, naquele momento, liberar essas pessoas. Por quê? Porque ele queria ainda que as pessoas ouvissem, né, a palavra da verdade. Aí Jesus vai lá e pergunta, olha, o que vocês têm aí? Aí tinha um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus multiplica os pães e peixes. Você já conhece essa história. Houve a multiplicação dos pães e peixes. E quando houve a multiplicação, todo mundo se saciou. Todo aquele povo comeu da comida, né, do pão, do peixe. Todos se saciaram, viram realmente que viram realmente que a palavra de Jesus estava sendo pregada. Aí esse povo que ouviu a palavra de Deus, eles estavam indo atrás de algo que eles poderiam ver, de algo que eles poderiam tocar. Jesus ele sai dali depois do povo ser saciado. Quando Jesus sai, a Bíblia diz que Jesus anda sobre o mar. Aí acontece da história que você conhece também, que quando Jesus caminha sobre o mar, os discípulos olham, olha lá, não, fantasma. Olha ali, está vindo um fantasma na nossa direção. Jesus falou, não tem mais, sou eu, né? Sou eu, Jesus. E aí então Pedro fala, olha, Senhor, se é o Senhor mesmo, então peça para que eu vá contigo. Aí Jesus então chama Pedro, Pedro vai, olha para a tempestade, Pedro afunda. É até um versículo muito importante que muita gente critica, Pedro pela falta de fé, né? Se você for ver, até é incrível, importante você gravar isso. Muitas pessoas olham na palavra de Deus que quando Pedro caminha sobre as águas e Jesus falou, homem de pouca fé, Pedro afundou, o próprio Pedro afundou. Mas aí eu lhe pergunto uma coisa, dos 12 discípulos, quem que teve coragem de caminhar sobre as águas? Quem que teve coragem naquela tempestade, naquele momento difícil? Quem que teve coragem de sair de dentro do barco, do conforto? Quem que teve coragem de sair da acomodação para ir em direção a Jesus, para caminhar sobre as águas? Foi Pedro. Mas todos olham Pedro como um homem sem fé. Mas enquanto isso que os 11 ficaram dentro do barco, Pedro foi a caminho de Jesus. Aí Pedro então e Jesus entram dentro do barco, a tempestade é acalmada. Aí a Bíblia relata, que eu vou chegar no ponto principal, a Bíblia relata que Jesus ele vai para outra banda do mar, né? Quando ele chega na outra banda do mar, a Bíblia fala que quando ele chega lá, a mesma multidão que ele faz a multiplicação dos pães e a multiplicação dos peixes, esse povo que viu esses sinais estavam então lá também. Aí Jesus chega e quando Jesus estava descendo do barco, está lá no livro de João, capítulo 6, versículo de número 25. Eu vou começar no 25 para você poder entender. Depois de Jesus ter feito a multiplicação, ele anda sobre as águas e ele vai para outra banda do mar, aí onde chega a questão da coisa. João capítulo 6, versículo, não as cartas, o Evangelho de João, 6, 25. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, quando chegasses aqui, Jesus respondeu assim, olha só, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comesses do pão e vos saciais. Aí ele falou assim, versículo 27,
Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse o Pai, Deus, o selou. Ou seja, hoje, Jesus ele está posto na igreja não para satisfazer o desejo do coração das pessoas. Se tem uma coisa que a gente temos que pedir para Deus, aquilo que a gente estava conversando agora, se tem uma coisa que quando a gente dobra o nosso joelho, nós temos que pedir para Deus, é misericórdia, porque nós não somos dignos de nada. O homem em si, como está escrito na palavra de Deus, ele não é digno de nada. A Bíblia mesmo fala que não há um justo sequer debaixo dos céus. Ninguém tem credibilidade para chegar diante de Deus e pedir alguma coisa. A própria palavra dele fala assim, olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ou seja, a pessoa pede algo para Deus e não recebe, e ela murmura contra Deus, ela se ira contra Deus. Pô, Deus não é comigo, pô, cadê Deus na minha vida? Pô, eu estou orando por isso, por aquilo outro, e não acontece. Meu amigo, a Bíblia mesmo relata que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. A única coisa que você tem que pedir para Deus é misericórdia. Esse povo que viram os sinais de Jesus, que viram acontecer os grandes sinais, a Bíblia fala que saíram e foram atrás de Jesus, certo? Foram atrás dele, porém, foram com interesse. Um povo interesseiro, né, Alexandre? Sim, atrás um dos povo sinais. Interesseiro. Fala aí. Ali a própria palavra fala que ele fez o milagre da multiplicação, atravessou, né, para outra parte, e o povo estava lá esperando. Já estava esperando. Mas estava o quê? Visando o quê? Interesse. O interesse por causa da multiplicação, né, dos pães, esquecendo que ele que era o verdadeiro pão vivo. Exatamente. Ele era o próprio pão. Ele falou assim, poxa, vocês trabalham pela comida que perece. Vocês não estão trabalhando pela comida que permanece. Que é o próprio Jesus. Que é o próprio Jesus, que é a própria palavra. Ou seja, o cristão, os pastores em si, eu vou dizer da minha área. A nossa igreja hoje, ela, não criticando outras igrejas, mas a nossa igreja trabalha em cima do quê? De a gente chegar diante de Deus e se humilhar. A Bíblia mesmo fala, tem muita gente que está compartilhando o versículo de Crônicas, se o meu povo se humilhar. Ou seja, se o meu povo se humilhar, a gente temos que se humilhar diante de Deus. A gente temos que pedir misericórdia para Ele. A gente temos que chegar diante de Deus e pedir para Ele misericórdia. Ou seja, porque nós não somos, meu amigo, olha para dentro de você hoje. Esse vírus que está aí, né, que está pegando muitas pessoas, por que muita gente está com medo? Reflita comigo. Por que muita gente está com medo de pegar ou de morrer? São pessoas que têm medo da morte. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Morrer para mim é lucro, mas o viver é Cristo. Quem tem medo de morrer, perdão da minha sinceridade, mas é o que a palavra de Deus fala, né? Quem tem medo de morrer, a pessoa realmente não tem certeza da salvação dela. A pessoa que ela tem medo de morrer, ela não tem certeza de ser salva. Não, ela está com medo. A pessoa que tem certeza da salvação, ela não tem medo do que pode vir, porque tudo o que está acontecendo são sinais da volta de Jesus. E lhe digo mais, pode ler Mateus 24, a Bíblia diz que são princípios das dores, é o princípio, porém ainda não será o fim. Tem coisas piores para acontecer. Boa noite para todos que estão dando boa noite aí. Ou seja, tem coisas piores para acontecer. Nós estamos aqui para alimentar o povo com a palavra de Deus. Nós estamos aqui para alimentar o povo através da palavra que permanece, não a palavra que padece. Hoje o povo tem que chegar diante da igreja, deixa eu arrumar o celular aqui, tem que chegar diante de Deus na igreja para pedir realmente misericórdia. Deixa eu falar uma coisa para você. Há muitas pessoas que falam assim, eu não preciso de igreja, né? Eu não preciso estar dentro de uma igreja para me ser salvo. Ah, meu amigo, você precisa sim, você precisa, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você ouve a palavra de Deus aonde? Dentro da igreja. Você ouve a palavra de Deus aonde? Quando o pastor é inspirado pelo Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, inspirado pelo Espírito, ele está mostrando para você realmente a verdadeira palavra. E Deus, meu amigo, ele só está dando um sinal para que a gente possa se jogar nos pés dele, realmente, depois de tudo isso que está acontecendo, porque a grande maioria das pessoas, o grande número de pessoas que estão pedindo misericórdia nesse momento,
né? É como esse povo aqui, o povo foi atrás porque precisa de algo, o povo foi atrás porque o povo, a grande maioria do povo é interesseiro. Perdão da minha sinceridade, eu fui assim para a igreja, eu fui porque eu queria, eu tinha interesse de algo, né? Eu tinha interesse, como também Alexandre, né? Já foi para a igreja, às vezes com interesse de algo. Não, eu estou doente, eu vou para ser curado de algo. Exatamente. Né? Eu estou com uma dívida, eu vou para que Deus possa pagar a minha dívida, né? Sabendo que isso, meu amigo, não tem nada a ver com o evangelho. A Bíblia fala que Deus, né, na palavra dele, lá em Coríntios, capítulo 3, 6 em diante, sobre o novo concerto, que a lei de Moisés, né, ela foi abolida. Pode ler na sua casa. Coríntios 3, 6 em diante fala que a lei de Moisés foi abolida. Hoje, se a gente prega a lei, se a gente prega sobre Moisés, a Bíblia mesmo fala, a palavra de Deus mesmo fala que sobre o rosto dessas pessoas que pregam, então esse evangelho, sobre o rosto deles tem um véu. Ou seja, a Bíblia mesmo fala que o Velho Testamento por Cristo foi abolido. Está na palavra dele. A Bíblia fala que a lei por Cristo foi abolida. A Bíblia fala também que a lei, sendo o Velho Testamento, quem vive nela já está condenado. A Bíblia diz que quem vive debaixo da lei está amaldiçoado. Qualquer coisa, você pode ler a sua palavra, a sua Bíblia em casa, você que tem Bíblia. Sabe por que o povo está padecendo? Sabe por que o povo está morrendo e está com fome da palavra? Porque a Bíblia mesmo fala que o povo padece por falta de conhecimento, falta de entendimento da palavra, né, Alexandre? É verdade. E é engraçado que quando se abre os olhos, a gente fica tão espantado com as coisas que passaram, né? Exatamente. Da forma que a gente aprendeu há tempos atrás. E a religião, né? O sistema, né? Exatamente. A gente o sistema vê que é muito diferente do que eu tinha aprendido. E hoje os teus olhos têm se abrido pela palavra de Deus. Exatamente. Hoje a gente está aqui para fazer essa live. Foi muito difícil para chegar até aqui. Nós moramos em Gaspar. A nossa igreja está situada em Brusque, na cidade de Brusque, na rua São Pedro, no bairro São Luís, no número 47. Aqui na antiga Brama, antigamente também era a igreja Ágapa. E a gente está aqui situado, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você, né? Não criticando igreja nenhuma, como a gente falou, mas se tem uma coisa que a gente não temos medo de pregar, é a verdade. Se tem uma coisa que a gente não tem medo de pregar, pastor, mas pregando assim, tal, fulano vai sair da igreja. A Bíblia fala que o sangue dessa pessoa não vai estar sobre a minha cabeça, porque eu alertei, porque eu falei da verdade para ela. Ou seja, quando eu mostro a verdade, falo, tá fulano, como muitas pessoas do mundo. Agora deixa eu tirar uma dúvida sua, ou até muitas pessoas, né, que falam acerca disso, que diz que o povo evangélico ou o povo cristão são muito julgadores. A diferença de julgar e de alertar é muito grande. Vamos botar um exemplo. O Alexandre, ele é um alcoólatra, né? Ele bebe demais, ele se tornou um alcoólatra. Eu julgando ele, eu vou julgar ele. Você é um alcoólatra, você é um bêbado, você não vale nada. Você, Alexandre, você é um bêbado, você não tem condição de ser uma pessoa conhecida na sociedade. Eu estou julgando ele. Isso é um julgamento, eu estou tendo um apontamento de dedo, eu estou apontando o dedo para ele. Agora, quando eu pego e alerto a pessoa do pecado dela, sem seu julgamento, eu falo, Alexandre, a palavra de Deus condena isso. Está em Apocalipse 21, a Bíblia diz que os beberrões não herdarão o reino dos céus, os glutonários, os ladrões, os homicidas. Pastor, homicida, peraí, mas eu nunca matei ninguém, não. Mas a Bíblia fala que quando você trata o seu irmão mal, você é um homicida. Você está matando a pessoa por dentro. Você se tornou um homicida. A Bíblia diz que tem 7 coisas que desagradam a Deus. 6 coisas desagradam a Deus. Mas a 7ª os seus olhos abomina, que é contenda entre irmãos. Agora analisa comigo. Se realmente hoje, nesse caos que está o mundo inteiro, se fosse realmente poucos minutos para a volta de Jesus, a Bíblia manda a gente olhar para dentro da gente, para o nosso interior. Muitas pessoas, a Bíblia diz que são sepulcros caiados, são túmulos, por fora são bonitos. As pedras de mármores caras, muito caro, a pessoa paga lá para fazer um túmulo muito bonito, pagou caro, mas dentro tem um cadáver, está podre, está cheirando mal. A Bíblia diz que tem muita gente que é assim, pelo lado de fora é bonita, pelo lado de fora é espiritual, pelo lado de fora é religioso, levanta a mão, vai para a igreja, a Bíblia debaixo do braço.
Mas a Bíblia diz, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. Veja realmente de tudo que está acontecendo. Eu vou ser sincero, para não passar a mão na cabeça de ninguém, e me perdoe se eu te ferir, mas a Bíblia mesmo fala que a espada, meu amigo, é como a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, ela fere quando entra e quando sai. Agora deixa eu lhe fazer essa pergunta, será que nesse momento tão difícil, você não está sendo uma pessoa que está buscando a Deus por interesse, para que tudo isso acabe? Será que essa intensidade de colocar no Facebook, de mandar mensagem para as pessoas, de mandar as mensagens, né? Música gospel, mensagem de versículo bíblico, que está escrito lá assim, que está escrito lá assado, será que essa mesma intensidade que você está evangelizando as pessoas vai continuar quando tudo isso acabar? Se eu fosse você, eu colocaria a mão na consciência. Tudo isso que está acontecendo é um alerta para a gente. É um alerta para que a gente possa, meu amigo, rever todos os nossos conceitos. Entre em concílio dentro de você. Analisa. Por isso que a Bíblia diz, examine-se a si mesmo. Examine o seu interior. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar esse vídeo por aqui para que não seja muito comprido. Porque também temos que voltar para a nossa cidade. E lá no meio da nossa cidade, na divisa, tem uma barreira. Senão a gente não consegue voltar. Compartilhe essa mensagem, essa frase, ou essa pregação, essa reflexão para outras pessoas, né? Marca ali para que as pessoas possam ver e poder se alimentar com a palavra de Deus, para que elas possam se alimentar. Tem muita gente trancada dentro de casa e estão sem rumo, estão desesperada. Isso faz 1 semana que está acontecendo. Agora imagina, se isso se estender por meses e meses. Então comece na sua casa, lê a palavra de Deus, ore em secreto. A Bíblia manda trancar a porta do quarto, dobrar o joelho e orar em secreto, para que o nosso Deus em oculto venha recompensar. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos. Esse aqui, a gente está na nossa igreja agora, não vou conseguir mostrar para vocês que a gente está em fase de crescimento, estamos montando altar, ou seja, está uma bagunça total, tá bom? Mas qualquer dúvida que você tem, tá aí o meu Facebook, né? Pode mandar uma mensagem para a gente que a gente vai atender a todos de coração. Eu peço para você, busca Deus com toda a força que você está tendo agora para se apoiar diante dessa situação, né? E buscar Ele da maneira que você está buscando. Não deixe que quando tudo acabar, meu amigo, a sua fé enfraqueça. Nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Mais uma vez eu vou falar do endereço da igreja. Fica na cidade de Brusque, né? Aqui na cidade de Brusque, no começo do centro do verdadeiro evangelho, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço e até lá. Se despede aí, Alexandre. Valeu, gente. Então é isso, é um abraço, né, para vocês aí. Vamos se apegar com Deus, vamos orar. E também pode ter certeza que essa tempestade logo vai passar e a gente vai estar mais unido e mais forte na presença de Deus e firmado na palavra dele. Deus abençoe. Amém. Até mais, pessoal.